Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Hoje, segunda-feira, dia 1º de abril, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, o anúncio da ressurreição, assim como o anúncio da encarnação, é realizado por um anjo. O anjo, o mensageiro de Deus, é uma presença verdadeira, importante nas nossas vidas. Ele quer nos comunicar o caminho para a salvação. E a ressurreição de Jesus é uma verdade fundamental para a nossa fé e para a nossa salvação, porque se Jesus não ressuscitou, diz São Paulo, seria vazia a nossa fé. Mas nós cremos, a partir do testemunho destas santas mulheres, do testemunho dos apóstolos, do testemunho de mais de 500 pessoas e do testemunho de toda a Igreja ao longo de 2000 anos, que Jesus ressuscitou. E esse testemunho agora se torna o nosso testemunho. Nós também somos convidados a anunciar que Jesus está vivo e que ele ressuscitou. É interessante perceber que a ressurreição, ela é manifestada em primeiro lugar às mulheres, almas sensíveis, almas humildes, almas piedosas e verdadeiras, que se contrapõem à covardia inicial dos homens. Jesus eleva a dignidade das mulheres no seu ministério, sobretudo numa época em que o testemunho das mulheres não era valorizado, numa sociedade marcadamente patriarcal. Mas as mulheres são as primeiras às quais é confiado o anúncio da ressurreição. Maria Madalena, por sinal, ela é chamada de a apóstola dos apóstolos, porque as santas mulheres vão aos discípulos anunciar a ressurreição. E aí elas alegremente, embora ainda com medo, recebem o encontro do Senhor Jesus, que lhes diz: Não tenhais medo, alegrai-vos. Imediatamente elas respondem com um gesto de adoração ao Senhor Jesus. Aqui nós vemos a promessa do Senhor de que ele está conosco na nossa missão de evangelizar, na nossa missão de transmitir o evangelho aos nossos irmãos e às nossas irmãs. E de que a adoração, ela traz junto a alegria, o anúncio do evangelho traz junto também a alegria e deve ser alimentado pela adoração, pela presença do Senhor Jesus ressuscitado nas nossas vidas.
Tudo começa da experiência com Jesus. Caso contrário, nosso anúncio seria vazio, ele não seria verdadeiro. E Jesus cumpre a sua palavra. A verdade do anúncio do Evangelho, a verdade da ressurreição de Jesus, por ironia, hoje, dia 1º de abril, que é chamado dia da mentira, a mentira é realizada pelos doutores da lei, pelos fariseus, que diante do túmulo vazio querem contrapor a ressurreição de Jesus à mentira de que os discípulos teriam roubado o seu corpo. E para isso compram os soldados, compram o testemunho dos soldados com uma grande quantia de dinheiro. Aqui nós vemos novamente o papel, de Satanás. Ele é o pai da mentira. Mesmo aprisionado, mesmo derrotado, ele faz contraposição aos filhos da luz. Ele faz contraposição, ao anúncio do Evangelho. Mas ele está derrotado e a nossa fé supera todo o mal, supera toda a mentira e supera também todo o pecado. Que nós então testemunhemos alegremente e sem medo, como as santas mulheres, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.